Salve, salve, leitores e espectadores de O Antagonista. Eu sou Felipe Moura Brasil e recebo mais um convidado especial para conversar comigo. Isso aqui não é entrevista, não. Ele é o meu compadre Alexandre Borges, grande colunista, profundo entendedor de muita coisa, né, Alexandre? Boa noite. Boa noite, meu amigo. Estamos aí, né? A gente tem muito que conversar. Essa quarentena está sendo boa por causa disso. Que a gente pode, pelo menos, rever os amigos e bater um papo e botar as coisas em dia, né? Então, Exatamente. vamos que vamos. A gente vai bater um... Aliás, a sua, vamos com tudo. Vamos com tudo. Salve, salve, vamos com tudo. Aqui a gente bate um papo gravando para vocês assistirem. E eu convidei o Alexandre para bater esse papo e já falei para ele uma percepção que eu tive. E eu vou primeiro contextualizar a notícia do dia que gerou essa reflexão. Na verdade, ela é anterior à notícia, mas ela simplesmente facilita. Saiu no Antagonista aqui. Aliados de Luiz Henrique Mandetta, o ministro da Saúde do governo Bolsonaro, dizem nos bastidores que sua entrevista ao Fantástico, no domingo, foi pensada para ele se vacinar contra futuras tentativas de Jair Bolsonaro de culpá-lo pela explosão de casos da Covid-19. Segundo esses aliados, o ministro da Saúde já admite que sua demissão é apenas uma questão de quando. Então, essa é a postagem do Antagonista, que teve o título Entrevista foi Vacina de Mandetta, dizem aliados. E o Mandetta, nessa tarde, acabou não participando da entrevista coletiva dos ministros. E o que eu estava refletindo a respeito disso é o seguinte: eu considerei que o Mandetta fez o certo de dar entrevista ao Fantástico. É um problema que coloca em risco a saúde dos brasileiros. Ele está lidando com isso, recomendando o isolamento social. O Brasil não está em lockdown total, as pessoas estão simplesmente sendo recomendadas a permanecer em quarentena pelo Ministério da Saúde. E a questão que eu coloco é o seguinte: muitas vezes a gente vê, e viu em décadas, por exemplo, da esquerda brasileira tendo esse comportamento, que é o seguinte: é você sabotar as medidas certas para explorar o seu alegado fracasso. Eu não estou dizendo que isso está acontecendo agora. Estou dizendo que, por exemplo, na questão do capitalismo, a esquerda fazia isso. Quer dizer, você sabota o capitalismo enchendo de burocracia, enchendo de todos aqueles problemas que tornam o capitalismo não sendo experimentado na sua plenitude, e depois você acusa o capitalismo pelos problemas que você colocou nele, pelos problemas que não são aquela defesa que os defensores do livre mercado fazem. Então, o Mandetta ele está se vacinando, e cada um pode ter a sua opinião a respeito disso, mas a reflexão continua valendo. Para o cenário em que o presidente da República, essa é a hipótese levantada pelos aliados, culpariam o ministro da Saúde por uma explosão de casos, que, a meu ver, aconteceria em maior proporção, pelo menos, se as pessoas não estivessem fazendo o isolamento social, que é temporário, não é o isolamento social eterno. E o presidente da República, Jair Bolsonaro, com as suas atitudes, com as suas declarações, tem incentivado justamente o contrário. Quer dizer, ele meio que sabota, nesse sentido, a quarentena, o isolamento social, e os aliados do Mandetta temem que depois, aumentando o número de casos de infectados e de mortos, o presidente culpe o Mandetta por esse aumento, tenha a quem culpar, né? E a gente viu isso também, eu me lembro, porque escrevi um artigo quando era colunista na Veja a respeito disso, Alexandre, como eu falei para você, essa mesma lógica por trás da guerra às drogas, né? Eu citei naquela ocasião uma entrevista do psiquiatra Ronaldo Laranjeira ao programa Roda Viva, em que, em determinado momento, o Mário Sérgio Conte fez uma pergunta assim, uma afirmação: me parece que mundialmente a política de repressão ao tráfico, a guerra às drogas, não está surtindo efeito. E aí o doutor Ronaldo Laranjeira respondeu com aquilo que eu argumentava também na época. Não, mas se você vê, ele falou assim numa linguagem coloquial, né? Se você vir, na verdade, no Brasil a única coisa que nós não fizemos foi guerra às drogas. Não tivemos políticas. O maior problema é uma cultura permissiva em relação ao consumo de drogas e uma cultura omissa em relação à política. Qual é a política que a gente tem de prevenção aos nossos adolescentes? Nenhuma. Qual é a política que a gente tem de deter a cocaína a chegar no Brasil? Nenhuma. Qual é a política de tratamento? Nós temos muito pouco.
Então você não tem nenhuma política e você acha que nada deu certo. Então vamos abandonar isso e vamos liberar? E aí ele continua dando toda uma explanação, mas acho que esse trecho aqui dele que eu li já é suficiente para mostrar qual é o raciocínio. Então, Alexandre, muitas pessoas acusam a guerra às drogas de ser um fracasso, mas a gente precisa sempre pensar se essa guerra às drogas estava ocorrendo durante os governos anteriores. Porque o PT, por exemplo, e eu falava isso no meu artigo, quem quiser procurar, o título é FHC, Maconha e o Fracasso da Repressão Inexistente. Então, o PT tinha aquela aliança informal, vamos dizer assim, com as Farc, com a Força Armada Revolucionária da Colômbia. O Hugo Chávez disse que conheceu o Raul Reyes, na época o número 2 das Farc, num evento do Foro de São Paulo, em El Salvador, quando conheceu também o Lula. O PT era aliado do presidente cocaleiro Evo Morales, do então presidente esquerdista do Peru, o Ollanta Humala, né, que tem esse nome que é muito engraçado, dá para fazer piada no Brasil, eleito por nós, segundo o petista organizador do Foro de São Paulo, Walter Pomar, e do ditador da Venezuela, Nicolás Maduro, que agora está sendo acusado nos Estados Unidos justamente de tráfico, né, Alexandre? Então, você tem esses 3 exemplos. A gente pode ver nas próximas semanas, Alexandre, uma explosão de casos da Covid-19 e uma acusação de que o isolamento social não funciona, quando pode ser que haja justamente pouco isolamento social, como assim, como até os índices aí estão mostrando. E na guerra às drogas, essa mesma questão. As pessoas colocam a culpa quando, na verdade, será que ela existe mesmo? E em relação ao capitalismo, a gente vê esse tipo de argumento de raciocínio no mundo inteiro. O que você falou está certíssimo, uma belíssima análise que eu concordo. A gente está vivendo uma guerra de narrativas, né? A gente está no meio de uma pandemia, é uma crise mundial que não acontecia, pelo menos, há 100 anos, a maior comparação com a gripe espanhola, né? de 1918, 19, um pouco 20. E hoje você vê os políticos muito preocupados com narrativas. Então, o histórico do governo com brigas com ministros, você teve durante o período de um ano para cá, você teve alguns momentos de tensão com o Guedes, com o Moro, mas tanto o Guedes quanto o Moro, eles não vieram da política, do mundo político, né? Um ex-juiz, o outro ex-banqueiro e tal, financista, acadêmico. Então, você tem 2 homens que largaram trajetórias longas em outras áreas para assumir ministérios. Então, eles investiram muito das suas carreiras, das suas biografias, e, ao que me parece, eles parecem mais apegados aos cargos, porque eles abandonaram muita coisa de fora da política para investir no cargo de ministro. Então, agora, o governo e o presidente Bolsonaro, ele resolveu agora brigar no meio de uma pandemia com um médico que também é político. O Mandetta tem uma história, ele é do DEM, ele tem uma história na política, ele tem uma experiência, pelo menos, muito maior do que do Moro e do Guedes, em termos de como é que funciona o jogo político, de como é que funciona esse tipo de guerra, e ele está guerreando, né? Ele está na briga, ele também ele está se mostrando um jogador e um lutador com mais armas do que, por exemplo, outros ministros que passaram por situações, digamos, análogas. E o Mandetta, além disso, ele parece estar agradando as pessoas. Quer dizer, a maneira como ele coloca, o tom de voz, os argumentos, a racionalidade, a maneira como ele está alinhado com praticamente todos os países do mundo, mais ou menos na mesma direção, tem passado para a população uma certa segurança. As pessoas têm gostado dele, das posturas, se a gente vê em pesquisa, a gente vê nas audiências, enfim, que o ministro Mandetta, e você vê que eu não estou nem entrando ainda no mérito de quem tem razão, mas ele, indiscutivelmente, ele é um jogador, no mínimo, à altura, né? Ele foi atacado, ele foi fritado de todas aquelas maneiras que a gente está acostumado a ver, toma uma indireta, e aí a militância de rede social vem, e aí já começa a espalhar que ele, enfim, matou o Ayrton Senna,
e derrubou as Torres Gêmeas, entortou a Torre de Pisa, aquelas coisas que a gente está acostumado, o João 2345, a Maria 3344, com o Avatar do Moro, aquela turma que a gente conhece, né? E que vem aos milhares, né? Inventando milhões de coisas, enfim, usando até palavras muito parecidas, enfim. E o Mandetta é um cara que está mostrando que sabe jogar o jogo. Então, o que vai dar, claro, a gente não sabe. Está tendo uma coletiva, teve uma coletiva hoje, ele não foi chamado, né? Uma coletiva que, naturalmente, ele deveria ser chamado. Mas você tem, evidentemente, alguém que entendeu que, no mínimo, o presidente quer dar uma outra direção à condução de quarentena, de isolamento social, enfim. E ele falou, ok, mas você vai ter que me demitir. Eu não vou pedir o chapéu. E ele continua jogando e jogando bem esse jogo. Toda vez que ele toma um ataque, ele vai para a imprensa, ele dá a versão dele, e cada vez mais, inclusive, subindo o tom. Então, ele me parece que é alguém que o presidente não esperava encontrar ou não estava acostumado nesse embate, nesse tipo de jogo que ele já fez com outros ministros. E isso, no mínimo, é interessante de ver, né? A despeito de estarmos, claro, muito preocupados, vivendo essa situação horrível, gente morrendo aos milhares e no mundo inteiro. Quer dizer, é uma situação muito grave que a gente até nem deveria estar discutindo tanto políticas e narrativas, e quem ganha e quem perde, né? O que leva até a um outro assunto que nós discutimos um pouco, que é o problema da desumanização. Exato. Né? Antes de entrar nessa pauta, ideia... só um parênteses, se me permite, porque muitas vezes as pessoas falam isso, e eu entendo perfeitamente o sentido no qual você está falando, sobre a gente nem deveria estar discutindo, agora só está discutindo justamente porque a população está recebendo mensagens contraditórias provenientes do mesmo governo. Então, você tem um momento de preocupação com a saúde pública, uma pandemia do coronavírus, e tem o presidente falando e fazendo uma coisa, enquanto o ministro da Saúde está recomendando outra, né? Esse paradoxo interno do governo, que está cada vez mais claro e que tem uma influência no restante da sociedade, porque as atitudes e as declarações do presidente, principalmente, elas exercem uma influência sobre as pessoas. As pessoas podem ignorar o presidente, mas as pessoas também podem seguir aquilo que o presidente está fazendo. E aí você não tem uma política bem definida com um discurso unificado. E foi exatamente aquilo que pontuou o Mandetta na entrevista à TV Globo, que, aliás, deu 25 pontos de audiência, enquanto o Bolsonaro disse que parece que a questão do coronavírus está indo embora no SBT e deu apenas 9,5 pontos de audiência. Então, teve uma repercussão maior a entrevista do Mandetta, na qual ele disse também que os meses de maior estresse serão agora maio e junho. Portanto, ele chamou atenção para esse fato, que é apenas uma descrição da realidade, de que o brasileiro fica sem saber quem ele deve seguir, se é o Mandetta, se é o Bolsonaro. E, obviamente, a gente precisa tratar desse assunto cobrando, né, do governo um discurso unificado. E é claro que tem gente que cobra determinadas atitudes, eu cobro aquilo que eu acho necessário que o governo faça. Quer dizer, o isolamento social temporário ser recomendada, essa quarentena, com o abastecimento da população, com a assistência aos pobres, pequenas e médias empresas, medidas que aos trancos e barrancos, com demora, com atraso, estão sendo tomadas. Então, dentro de todo esse contexto e com uma avaliação permanente, eu estou apenas resumindo, mas dia após dia é preciso analisar o que dá para fazer e o que se tem de estrutura também para acenar com a possibilidade de relaxamento dessas medidas restritivas. Porque para relaxar é preciso ter mais equipamento também, é preciso garantir que o sistema de saúde está se equipando melhor do que era antes, para atender aquela demanda que eventualmente pode até aumentar, né? Se tem EPI, se tem os kits de testagem em massa para saber quem está contaminado, quem não está, quem pode ir para a rua, quem não pode. Então, tudo isso precisa ser analisado aos poucos. Eu só estou falando, a gente só tem que tratar desse assunto porque justamente isso interfere na saúde pública, né, Alexandre?
Exatamente. Eu acho que esse ponto que a gente tem que bater nessa tecla, por quê? Porque essas duas perspectivas, essas mensagens conflitantes, muitas vezes até antagônicas, elas, quando chegam na população, a população vai confiar em quê? Ela acaba confiando um pouco na sua intuição. Então, ela olha, ela vê que ela ir para a rua, ela pode estar arriscando a própria vida, né? Quer dizer, e é claro que está todo mundo sentindo a recessão, está todo mundo sentindo, é duro para todo mundo. Não é inclusive, tem esse falso dilema entre você está escolhendo vidas humanas ou a economia. Né? Quer dizer, a maneira até como se coloca esse tipo de debate é uma sandice, é uma maluquice, porque não é disso que se trata, né? A gente sabe. Mas a população, quando ela olha essas mensagens trocadas, qual é a chave que normalmente essa questão é colocada, ou qualquer questão tem sido colocada de um ano para cá? É uma guerra ideológica, a direita está de um lado, a esquerda está do outro. Tenta se vender isso. Só que, por exemplo, na crise que nós estamos vivendo hoje, nessa pandemia, ficou muito difícil, ficou quase ridículo tentar dar esse tipo de cor. Por quê? Porque qual é a posição do Trump? E o Trump é comunista? Qual é a posição do Boris Johnson? O Boris Johnson é comunista? Qual é a posição de alguns dos principais governadores do Brasil, que são governadores de centro, centro-direita? Enfim, não necessariamente o pessoal, tem alguns governadores que são de esquerda, mas alguns governadores não são de centro, centro-direita, e também estão com posições relativamente parecidas dentro das devidas proporções e das especificidades de cada país, mas parecidas com o que está fazendo os Estados Unidos, Inglaterra, a Europa como um Israel, né? todo, e Israel. basicamente os Só países acrescentando, do mundo, tirando. primeiro-ministro israelense, E Benjamin Netanyahu, aliado do Bolsonaro, aí já fizeram juntos Netanyahu, vários, exatamente. vários encontros É, e está lá tomando medidas também, inclusive com o monitoramento da população por celulares, tudo isso que a militância bolsonarista está criticando aqui. então, quando você olha essa questão e essa tentativa de fabricar uma polarização ideológica onde não existe, porque o sujeito olha o Brasil e olha o mundo e vê que isso não é ideológico, e, na verdade, poucos líderes nacionais estão seguindo, por exemplo, aquele sujeito da Bielorrússia, que diz que se você tomar vodka não pega e fica curado e tal, enfim. A declaração do sujeito lá, do presidente da Bielorrússia, ela não é uma declaração nem de esquerda nem de direita, ela é só bizarra. Né? Então, as pessoas estão olhando aquilo, estão falando, na verdade, talvez, se a gente não tiver cuidado, a gente pode não estar fazendo algo que é de esquerda ou de direita, que é apenas bizarro, é apenas folclórico, é apenas irresponsável. Só que é um caminho que, se você toma, você arrisca vidas humanas. E não só a sua, você arrisca, porque muita gente pega a doença e fica sintomática. Isso é interessante também, porque chama a responsabilidade das pessoas em relação aos idosos, aos imunodepressivos, a pessoas que têm uma condição de saúde mais propensa a desenvolverem a doença com mais violência e levando a uma letalidade mais alta. Então, essa crise ela tem características muito interessantes. Por quê? Porque você está, inclusive, exigindo do brasileiro uma coisa que é quase impossível de exigir. O que você está dizendo para ele? Olha, eu vou te causar um mal real e imediato, que é o isolamento. O isolamento, evidentemente, depois de uma semana, 2, 3, um mês que você está em casa, você acumula uma série de problemas. A economia parada, gente perdendo emprego, é claro, todo mundo, ninguém está discutindo isso. É bom, eu sei que é chato, mas a gente tem que ficar repetindo, porque tem uns vendedores de bordão aí que ficam querendo inventar umas discussões que não existem. Ninguém está discutindo que há uma recessão indesejável, ninguém queria, todo mundo aqui quer trabalhar, ganhar dinheiro, produzir, sair de casa, enfim. Então, primeiro vamos tirar os ratos da discussão, né? Vamos botar a discussão em termos de gente que tem um mínimo de honestidade intelectual no debate. E só outra, Alexandre, para não perder o exemplo, o Mandetta, na sua entrevista ao Fantástico, ele também falou dessas pessoas que acreditam em fake news, que é tudo engendrado para
por causa de interesses econômicos para prejudicar determinado grupo, sei lá, ele falou uma coisa assim, né, que a gente vê circular bastante aí É. nas redes sociais. Porque tem isso, né? Quer dizer, claro que as redes sociais são importantíssimas, nós estamos aqui muito por causa delas e tal, mas como tudo na vida tem dois lados, então você também tem muita gente ávida por acreditar em qualquer coisa, em teorias conspiratórias, e fica assistindo hangout com aqueles caras com chapéu de alumínio, enfim, você tem, mas fica querendo eu tenho um amigo que fala uma coisa muito engraçada, que ele diz o seguinte: olha, cara, não adianta você mostrar dados científicos, mostrar o que está fazendo os maiores países do mundo, o que indicam os grandes centros de pesquisa médica. Você pode dar todos esses dados, que tem gente que sempre vai dizer: mas você já viu o vídeo do Dr. Rancho Cruz? Eu me diverti. O cara inventou esse nome na hora e eu fico com esse nome na cabeça. Sempre tem um Dr. Rancho Cruz, né? Que vai dizer que, na verdade, como é que é? Água com limão e tal. Isso não é uma gripe? Não, você bota um chá com limão, você toma, está tudo resolvido, né? Então, isso até me lembra, no mundo da publicidade, há 100 anos, há 70 anos, a indústria do cigarro sempre arrumava um médico para dizer que cigarro ou não fazia mal ou fazia bem, era até bom para os pulmões e tal. Então, você vê comerciais antigos, propagandas antigas de cigarro, que é engraçado, né? Para não dizer trágico, de médicos vendendo cigarro, dizendo: não, pode fumar, não tem problema nenhum. Então, você sempre arruma um médico para falar, e de repente, o que você quer. Mas esses, evidentemente, não são a maioria. A maioria está, no mínimo, preocupada. A gente vê isso, e não é, de novo, repito, uma questão ideológica. E as pessoas estão vendo isso. Então, só retomando aquele ponto, que eu acho um ponto importante, que o brasileiro é sempre visto, não sem razão, nós somos vistos como um povo mais imediatista, né? Que a gente não é o tipo de povo que poupa, que fica a vida inteira juntando salário para aposentadoria, aquele negócio que não pensa tanto no médio e longo prazo, no futuro. E o que é exigido do brasileiro hoje é uma coisa muito complicada, né? Se você lembrar da cigarra e da formiga. Hoje, você está exigindo do brasileiro que ele aceite um problema e um mal imediato, que é ficar em casa, mesmo com recessão, mesmo com a probabilidade de perder clientes, perder emprego, perder fonte de renda, ficar longe dos entes queridos. Enfim, quer dizer, uma série de problemas que ninguém nega em nome de um achatamento de curva de contágio, em nome de uma abstração, em nome de você vai infligir a você e aceitar que se inflige à sociedade um problema enorme, imediato, em nome de uma promessa futura de um achatamento de curva de contágio e de letalidade. É uma prova muito dura que a sociedade está sendo exigida. E, até o momento, a sociedade está de parabéns, né? O brasileiro tem reagido com muita responsabilidade, né? Até muitas vezes, até na média, mais do que muita autoridade. Então, por quê? Porque ninguém sabe. É um vírus novo, a ciência ainda está tomando pé, ainda está conhecendo como ele funciona, como é o contágio, como é que a doença se desenvolve, quais são os possíveis tratamentos. É tudo muito ainda inicial, né? Nós estamos aqui no dia 13 de abril, e até outro dia, no início de março, tinha gente negando. Em fevereiro, até organizações importantíssimas ainda diziam que não era nada. Em janeiro, então, nem se fala. Em janeiro, a própria Organização Mundial de Saúde dizia que tinha dúvidas se o vírus passava de humanos para humanos, enfim. Então, nós estamos falando... Recomendou aos Estados Unidos que não fechasse não fechasse a chegada para os fronteiras. chineses. Né? Isso em janeiro, Claro, 14, não é para 15 de entubar janeiro. tudo que Né? Nós vem estamos de falando de organismos. uma coisa que não tem muito... Né? Estou falando, não precisa entubar tudo que vem de organismos internacionais, então, mas a gente vê o cenário como um todo e, às vezes, em determinados pontos, o organismo tem razão. Esse fla-flu ideológico que você estava falando, Alexandre, ele é muito emburrecedor para muita coisa, porque os problemas reais e concretos, eles existem independentemente desses grupos políticos e dessas correntes ideológicas, né? Então, você querer enquadrar o mundo inteiro dentro desse negócio, de que determinada posição é de esquerda, determinada posição é de direita, você acaba se estupidificando, né? A turma que gosta de discussões abstratas, porque não tem
o que o Taleb chama de arriscar a própria pele, né? Quer dizer, como o sujeito sabe que se ele pegar, muitas vezes ele se acha bem de saúde. Ele é um sujeito que tem personal trainer, que tem uma comida toda boa e tem os melhores médicos e sabe que é saudável e, eventualmente, se pegar e desenvolver a doença, que numa probabilidade remota, ele pode contar com os melhores médicos do Brasil e do mundo para cuidar dele. Então, dentro disso, ele não está arriscando a vida dele, está arriscando o pobre que vai para o SUS. Ele está arriscando o sujeito que não é só como se fosse pouco, né? Porque se fala muito ou do contágio e 80%, 90% das pessoas que testam positivo acabam não desenvolvendo sintomas sérios, ou o outro extremo, que é a letalidade. É claro que é uma tragédia, que é horrível, mas, ao mesmo tempo, gera uma sensação de que não há nada mais o que fazer, evidentemente, com quem já morreu. Mas tem o meio termo ali, que é o sujeito que tem a doença e desenvolve sintomas graves. E é esse que vai para o sistema de saúde, que vai para a UTI, que precisa de respirador, que precisa de cuidados médicos, que precisa de um atendimento intensivo. E e é aí que está a tragédia anunciada. É isso que está se tentando evitar. Os extremos, é claro que são muito destacados dentro das discussões, das matérias, mas o que explica a quarentena e o isolamento do jeito que eles são é também o sujeito que vai ter a doença, que eventualmente espera-se, não chega ao ponto mais grave da doença, mas enquanto ele está doente, ele precisa de UTI, ele precisa de respirador, ele precisa de atendimento intensivo, ele precisa de médico ao lado dele ou parente 24 horas. E é isso que a gente viu a experiência da Itália, a gente viu a experiência da Espanha, a gente está vendo o que está acontecendo em Nova York agora, e é tudo muito complicado. Então, as pessoas veem as notícias e elas falam, bom, qual é a posição? E aí, é engraçado que a gente escuta isso, o brasileiro é conservador. Legal, ele está sendo cético. Ele está olhando e fala assim, olha, dentro do que eu estou vendo, talvez a posição menos arriscada, mais cética e, no limite, até mais conservadora, é respeitar o que 190 dos 200 países do mundo estão fazendo. Né? Então, a posição mais prudente, né? E vale ressaltar de novo que política da prudência é a virtude primária na tradição do pensamento conservador, destacada por Edmund Burke, ressaltada por Russell Kirk, o autor norte-americano conservador que resgatou a vida e a obra do Edmund Burke, pensador irlandês, estadista, e que vem sendo achincalhada a prudência pelos bolsonaristas, inclusive pelos filhos do presidente, que posam de conservadores, mas acabam aí indo contra, né, a tradição desse pensamento. E você, falando nisso, Alexandre, você citou aí o aspecto da desumanização, né? E você falou também que até outro dia, lá, se referindo um pouco às semanas mais passadas, né, do que os dias atuais, havia gente negando a existência do coronavírus, da Covid-19. Eu até gostaria que você estivesse 100% certo, mas a verdade é que ainda tem gente, né, algumas pessoas, eu sei que você falou de uma maneira geral, mas ainda tem gente negando, né, pelo menos da boca para fora nega, como a gente viu nessa manifestação, nessa carreata bolsonarista aqui em São Paulo, né, no sábado, né, se eu não me engano, eu postei alguns vídeos aí nas redes sociais e tem lá manifestantes que estão dizendo coronavírus não existe, a Covid-19 não existe. Pelo menos 2 estavam ali gritando aquilo em vídeos que foram divulgados nas redes sociais, eu apenas compilei, né? E nessa manifestação teve um outro vídeo que circulou aí, que não está naquela compilação que eu fiz no meu Twitter, que teve uma dança do caixão, Alexandre. E, inclusive, naquela dança do caixão, do lado dela aparecia um dos senhores que falou que o coronavírus não existe. Então, eles estavam segurando ali uma espécie de caixão, algo que simbolizava um caixão, e fazendo uma dancinha. A gente sabe justamente que nas redes sociais tem um vídeo de pessoas carregando caixão, que eu nem sei de onde não sei qual é a origem, que está sendo usado justamente como forma de ironia crítica aquelas pessoas de Gana, né? Forma crítica aquelas pessoas justamente que não têm precaução
a respeito do coronavírus, que estão dizendo, não, tem que acabar o isolamento logo e tal. Quer dizer, está sendo usada ali com sarcasmo, evidentemente, mas para essa causa de preservar as vidas humanas. E aí você vê pessoas que estão dizendo que o coronavírus não existe, fazendo dancinha do caixão, quando o número de mortes no país, no Brasil, já passou de 1.000, e já passou de 1.200, você tem que ver aí qual foi o saldo de hoje, realmente é gravíssimo, né, Alexandre? Talvez tenha sido ali o ato mais emblemático de desumanidade que a gente viu durante essa pandemia, não? Mais infame, né? Porque uma coisa é o seguinte, claro que todo debate é válido, é tudo muito novo, como a gente estava falando, para o mundo inteiro. Quer dizer, o mundo está tomando medidas muito drásticas em relação a uma realidade muito recente, de coisa de 2 meses, 1 mês. A gente está tendo que consertar o avião com ele em pleno voo, né? É tudo ainda muito novo. Mas, independente da sua posição, em qual lado do debate, se você é do que a gente brinca da bancada do vírus, quer mandar as pessoas para a rua e que se dane, ou então a turma que quer basicamente seguir o que o mundo inteiro está fazendo, né? Não porque é a verdade absoluta, mas é porque dentro do que nós temos de informação hoje, aparentemente, é o que está chegando em termos de consenso, né? Um certo cuidado antes de botar as pessoas na rua de volta. Ninguém está em casa porque quer. A gente está em casa porque é recomendação e é a linha que está sendo adotada nesses países comunistas, tipo Estados Unidos, Inglaterra, França e tal, enfim. Então, o que a gente, independente da posição que a pessoa está no debate, um mínimo de respeito às pessoas que estão morrendo é mandatório, entendeu? Então, quando você entra na discussão e você está dançando com imagem de caixão e aquele negócio todo, né, seguindo o meme que vem lá de Gana, desse que é um serviço, que esses caras lá de Gana tiveram essa ideia de criar um serviço para animar os velórios e tal, e uma coisa que deu certo lá, os caras estão sendo muito contratados e muito chamados, e aí alguém teve a ideia de pegar aquela imagem e juntar com uma música eletrônica nova, né, ser uma astronômica, se não me engano, a música, e fazer aquele meme, que é um meme que fica até... A música fica na cabeça e tal. Enfim. Então, quando o sujeito vai para a rua, no meio de uma pandemia, com gente morrendo, e vai fazer dancinha em cima do cadáver, cruza-se uma linha que, por mais que o sujeito ache que isso é engraçado, a população que está olhando, e mesmo indecisa, tentando entender, ela começa a falar, peraí, eu acho que tem um lado que não está muito preocupado com vidas humanas. Pelo contrário, está tirando sarro, está rindo, está achando engraçado de gente morrendo, né? Em compensação, você tem um outro lado que está tomando flechada no debate, está tomando uma posição, que é uma posição difícil de tomar. Esse é outro ponto importante. Quem está tomando flechada por defender o isolamento está pagando um preço político por isso. Porque, claro que, se você só pensar em você vai jogar para a arquibancada. Você vai dizer, o que você quer? Você quer sair de casa? Sai aí, vamos embora, está tudo certo. Né? Quer dizer, essa é a saída de quem quer jogar para a arquibancada. Quem está mandando você ficar em casa, quem está pedindo para esvaziar as ruas, quem está sendo o chato de ir ali na praia e pedir para a pessoa sair da praia, da sua caminhada, evitar aglomeração, está tomando uma posição que, evidentemente, num certo momento, impopular. Mas está fazendo por quê? Né? Qual é a motivação? Não, é um plano maligno dos reptilianos com os Illuminatis e com não sei quem, com Lex Luthor, para quebrar o país. Sabe? Eu não estou dizendo... Claro que é um da país realidade enorme mundial, né? Claro que um país desse tamanho, claro que vai ter gente que acredita nisso, como tem gente que acha que o homem nunca pisou na Lua, que a Terra é plana, enfim, ok. Entendeu? Claro que sempre... E se você fizer uma manifestação e falar todo mundo que acha que o homem não pisou na Lua agora no MASP, na Paulista, vai ter uma turma, vai ter uma... E se você botar a câmera perto o suficiente, parece que tem 150 mil pessoas, né? Gritando que é tudo uma armação da NASA. Mas, de qualquer jeito, você tem, na maioria da população,
as pessoas realmente olhando, os casos começam a aumentar e mais cedo ou mais tarde vai chegando perto. Aí você ouve falar de alguém que você conhece, um parente, um amigo, né? E você fala, opa, esse negócio não é brincadeira, não. Opa, acho que esse negócio é sério. Né? E aí, as narrativas lá do João 345, da Maria É, 333, as narrativas vão ficando pelo meio do caminho. Né? quando você E tem um vai, amigo e vai ficando o entubado, quê? Vai ficando quando você tem um amigo entubado com a esposa ou uma amiga com o marido em casa, sem poder ficar próximo pelo risco do contágio, com filhos esperando, com os pais às vezes em outro país, você tem uma noção muito melhor da realidade que é esse drama. Né? Apesar de que as TVs já estão mostrando, no isso. início era complicado, porque é um desafio até para o jornalismo cobrir isso com o risco de contágio, e os hospitais nem sempre estavam deixando os repórteres entrarem, mas agora as imagens já são fartas aí nos programas da rotina dos profissionais de saúde, que são aqueles, é sempre bom ressaltar, Alexandre, já falei sobre isso, Diogo Mainardi fez um vídeo sobre isso, muita gente está chamando a atenção no debate público, principalmente os profissionais de saúde, que são os mais afetados por as pessoas terem um comportamento relapso em relação ao coronavírus. Quer dizer, se libera geral e se todo mundo sai na rua, o que acontece é uma progressão geométrica aí em relação ao contágio, e as pessoas que estão na linha de frente para socorrer os infectados, elas ficam muito mais expostas quanto maior o número de infectados, evidentemente. Então, essas pessoas precisam da colaboração do restante da sociedade para trabalhar por ela, como estão fazendo, com muita responsabilidade, muitos médicos, muitas enfermeiras. Né? É o que a gente está vendo por aí. Diga. E aí, retomando o ponto que você falou da desumanização, é o ponto o que, e citando o autor que você lembrou, Edmund Burke, que ele chamava de instância pré-política. Né? Mas outros autores, o Christopher Dawson, o Eric Voegelin, vários outros, eles também trataram de maior ou menor forma da relação de uma responsabilidade até espiritual, de alma, de uma sociedade, dos valores morais de uma sociedade e da viabilidade daquela sociedade. Né? Então, da validade e da viabilidade de uma sociedade está ligada ao nível moral dos seus cidadãos. Então, e parte da avaliação do senso moral do cidadão é a empatia que ele tem e a confiança e a relação que ele tem de solidariedade com o próximo. Então, uma sociedade moral e solidária não é uma sociedade que arrisca a vida do seu próximo, que banaliza a morte, que acha graça de vida de mortes humanas, ou que coloca política e outras agendas e outras narrativas acima das vidas humanas. Né? Então, aí vai lembrar até aquela passagem clássica bíblica do Salomão dividindo a criança. O espírito da mãe fala mais alto. Na hora que o Salomão fala, vou partir essa criança ao meio, a verdadeira mãe fala o quê? Não, peraí, pode ficar. E aí Salomão vê quem era a verdadeira mãe. Passando isso por uma sociedade, você vê a viabilidade de uma sociedade quando ela consegue se compadecer e ser solidária, principalmente com os seus heróis, com os seus homens que estão na linha de frente, com quem está se arriscando, ou com os seus mais vulneráveis, como os idosos, imunodepressivos e doentes e tal. Então, é um momento onde a alma da sociedade está sendo muito exigida e muito testada. E eu acho que até esse ponto o brasileiro está passando bem. Eu acho que o brasileiro, na média, tirando, evidentemente, é claro que toda sociedade, isso é estatístico, toda sociedade tem um percentual de psicopata, que tem incapacidade de sentir qualquer tipo de empatia com o próximo. Mas, tirando os psicopatas, que tem em qualquer sociedade, que é uma característica e um traço de personalidade, isso não tem nada a ver com política, isso é psicologia, psiquiatria, enfim. Mas a política atrai, né? Você É bom tem deixar claro. uma sociedade como é a brasileira hoje, entendendo... Eu só falei para deixar claro que a política atrai sociopatas, né? Sim, exatamente. O Hayek dizia isso, né? Do tipo de pessoa, inclusive, que só no caminho da servidão ele falava isso. Então, a gente está nesse momento interessante, onde a humanização versus desumanização são dois conceitos que estão em choque.
né, que são, de novo, repito, conceitos pré-políticos, né, ou da chamada primeira realidade, que depende da terminologia, depende da corrente de pensamento. Mas é um teste onde uma sociedade vai entender se nós somos capazes de homenagear, por exemplo, os heróis silenciosos, que é um termo que eu acho muito bom que o Taleb usa, que ele resgata. O que é o herói silencioso? O herói silencioso é aquele que evita uma tragédia. É aquele que... ele até faz um exemplo no Arriscando a Própria Pele, que é um livro recente dele. Ele faz uma comparação que diz o seguinte: se alguém tivesse evitado o 11 de setembro, né? Se alguém tivesse percebido o que ia acontecer e fosse lá e pegasse os terroristas antes deles entrarem no avião, ou baixasse uma lei fechando os aeroportos naquele dia, que tinha uma suspeita de ataque terrorista, e o ataque não acontecesse, e o World Trade Center estivesse lá até hoje. Muito provavelmente, e isso é, infelizmente, uma coisa trágica, né, da história humana e de como as sociedades operam, esses heróis silenciosos que teriam evitado aquelas 3.000 mortes, a gente não quer saber o nome deles. Eles iam simplesmente ia ser mais um dia de trabalho para eles. Eles até iam ter uma história para contar entre eles, mas nós íamos continuar vivendo as nossas vidas, o World Trade Center ia continuar lá. Por exemplo, alguns heróis, naquele mesmo dia, derrubaram um avião. E um avião que provavelmente estava indo ou para Casa Branca ou para o Capitólio. Nós tivemos aviões que bateram nos prédios das Torres Gêmeas e um avião que bateu no Pentágono. Mas teve um avião que foi... houve um motim dos passageiros ali durante o voo e eles conseguiram derrubar o avião e aquele avião acabou não causando um dano maior, seja lá onde ele estivesse indo. Então, aqueles heróis são heróis silenciosos. São pessoas que hoje, passados aí quase 20 anos, quem é que lembra, além dos parentes e dos amigos ali, o nome daquelas pessoas que deram as suas vidas, alguns até dos celulares ligaram para os parentes, avisando o que eles iam fazer. Enfim, aqueles são heróis silenciosos. Essas pessoas hoje, você tem muita gente na linha de frente tentando fazer esse termo que parece um termo e é muito abstrato, que é achatamento de curva de contagem de letalidade. Né? Essas pessoas, se elas forem, aí voltando ao seu ponto inicial, que eu acho que amarra muito da nossa conversa, essas pessoas estão tentando evitar mortes. E aí, qual é o risco, vamos dizer, em termos de sociedade? Se essas pessoas forem bem-sucedidas, vai ter sempre alguém que vai falar: foi exagerado, não precisava, foi excessivo. Exatamente. Como, por exemplo, a gente viu, o último resgate que eu faço ao 11 de setembro, logo depois do 11 de setembro, o presidente da época americano, o George W. Bush, ele baixou os chamados Patriot Acts, né? Aqueles atos que endureceram muito a segurança, por exemplo, nos aviões, nos aeroportos. A TSA começou a mandar você, para entrar num avião, ter que tirar até o sapato. Essa coisa incômoda, chata, que faz fila na hora do embarque. Enfim, mas nunca mais teve um atentado. Nunca mais teve nada parecido. E aí você não é notícia, eternamente, né? Na discussão se aquelas medidas foram necessárias ou não, porque o que você tem de concreto e tangível é a fila do embarque. O incômodo de tirar o sapato, tirar o relógio, tirar o cinto, passar... Quer dizer, esse incômodo ali é real e imediato. É real e concreto. Agora, o resto é uma hipótese, né? É uma hipótese. Exatamente. Isso. E que só ganha força se ela acontece. E essa observação que você fez, eu fiz aqui num dos vídeos para o antagonista, fazendo a comparação, inclusive, com a lógica argumentativa, muitas vezes usada por esse mesmo pessoal bolsonarista que defende o fim imediato do isolamento social. Porque muito do discurso, da argumentação contrária ao desarmamento, a favor, pelo menos, da flexibilização da posse de arma e, eventualmente, até do porte, é justamente de que os casos em que o bandido foi dissuadido de cometer um crime pela presença da arma na casa da pessoa, ou que sofreu a reação do morador ou do dono do estabelecimento, a reação armada, quer dizer, esses casos muitas vezes não viram notícia. Né? Aqueles crimes que não aconteceram não são notícia. Mas se alguém pega uma arma legal e mata outra pessoa, aí vira uma notícia e aquilo é usado para vender a tese do desarmamento. Então,
o isolamento social, como é uma atitude preventiva, ela faz com que se diminua justamente a consequência maligna que se quer evitar, né? Então, depois, alguém sempre pode dizer: olha, não era tão grave assim, para que a gente fez isso tudo se só aconteceu isso? Bom, só aconteceu isso, se esse for o caso, em algum lugar, justamente porque houve a prudência inicial, justamente por causa do isolamento social temporário, acompanhado, claro, de outras medidas que pudessem fazer com que a população subsistisse durante aquele período de sacrifícios e de renúncias. E uma prudência, bom lembrar, baseada na observação trágica de alguns países, como Itália e Espanha, que Claro. tiveram uma certa frouxidão no início. Então, também, as medidas que estão sendo tomadas não estão sendo tomadas do nada. Estão sendo tomadas porque alguns países, tragicamente, infelizmente, foram mais lenientes e levaram menos a sério e pagaram com vidas humanas essas atitudes. Então, só para um último exemplo, um autor que a gente gosta, que é o economista Thomas Sowell, economista americano, ele falava muito da falácia da poliomielite. O que é isso? A poliomielite é uma doença horrorosa que atinge basicamente crianças, né? Inclusive apelidado de paralisia infantil. E em muitos países, o que acontece? Você tem que fazer sempre, regularmente, campanhas de vacinação. E quando você faz campanha de vacinação, normalmente é bastante eficiente. Os casos quase são zerados no país. E aí, o que o Thomas Sowell fala? Quando você faz o combate à polio, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, os casos começam a desaparecer e sumir da memória. O que acontece? Esse dinheiro gasto pelas autoridades de saúde daquele país no combate à polio começa a ser questionado. Começa a aparecer aquela turma do não precisa gastar esse dinheiro, isso é um cuidado excessivo, a poliomielite foi erradicada. O que acontece? Em algum momento, alguém afrouxa esse investimento, a campanha de vacinação ela acaba sendo diminuída, o que acontece? Os casos voltam. E aí você tem esse ciclo, onde você tem a eficiência do tratamento à poliomielite servindo de desculpa para quem é contra o tratamento. A eficiência do tratamento servindo como uma antipropaganda do tratamento. E isso é uma coisa que, infelizmente, é lamentável. Você está discutindo abstrações, estatísticas, números, e versus um investimento real, imediato, e uma dotação orçamentária do Ministério da Saúde, da Autoridade de Saúde, para fazer vacinação numa doença que, muitas vezes, durante muitos anos de boa vacinação e de cuidados importantes, ela foi, aos poucos, erradicando, diminuindo os casos daquela doença. Exatamente. Só para situar, você falou do voo em que houve os heróis que acabaram fazendo com que o avião caísse sem atingir ninguém, quer dizer, evitando mais mortes, não a morte da tripulação, evidentemente. Esse caso gerou o filme, né? Voo United 93, do Paul Greengrass, que é muito forte aquele filme, mas vale a pena ver por esses atos de heroísmo aos quais o Alexandre Borges se referiu aqui na nossa conversa. E também se referiu a Eric Voegelin, né? E você acabou não exemplificando o caso, mas imagino que você esteja se referindo ao livro Hitler e os Alemães, no qual Eric Voegelin, um filósofo alemão radicado nos Estados Unidos, mostrou que o nazismo foi precedido de um processo, de uma campanha de desumanização, né, Alexandre? O Eric Voegelin ele viveu, né, a época do nacionalsocialismo, do nazismo, depois saiu, foi para os Estados Unidos, e aí ele volta nos anos 60, 50, 60, para a Alemanha, onde ele tem a oportunidade de dar essa série de palestras que são transcritas e viram o clássico livro, um dos mais importantes do século XX, que é o Hitler e os Alemães. E nessa série de palestras que faz esse conjunto, faz esse livro, ele defende a ideia que é praticamente impossível de ser contestada, em que ele diz o seguinte, que ele rejeita tanto um extremo de analisar Hitler como simplesmente uma figura completamente satânica, saída de um lugar quase metafísico e sem explicação, que chegou,
que tomou a Alemanha de assalto e depois também morreu e desapareceu e tudo voltou a ser como era antes, que é uma explicação extrema, por um lado, e uma outra explicação é o que ele chama de estruturalista, que quer discutir condições econômicas, que quer dar explicações também fora da responsabilidade do povo alemão. E aí ele parte para uma análise de como os alemães eles estavam já há muitos anos convivendo de uma maneira crescente com ideias de antissemitismo, xenófobas, com um nacionalismo destrutivo, com um tipo estava se construindo um tipo de sociedade, e é claro que a coisa foi muito exacerbada depois da derrota na Primeira Guerra Mundial, do Tratado de Versalhes, de tudo que a gente sabe, aprende no colégio, enfim. Mas a partir dali, dos anos que seguem a Primeira Guerra Mundial, você tem uma predisposição ainda mais exacerbada daquela sociedade em busca de escapismos, em busca de bodes expiatórios, em busca de culpados para a situação que a Alemanha, uma situação muito grave que a Alemanha estava vivendo ali naquela década, e a partir daí começa-se essa campanha de dizer que a Alemanha, na verdade, não perdeu a guerra, ela foi traída pela elite, composta de comunistas, liberais, judeus, enfim, lá no Tratado de Versalhes, essa traição ao país. E aí, todo esse escapismo é muito usado por esse movimento nacionalista, que começa pequeno, começa extremista, ali em algumas cervejarias, ali com uns caras que não eram levados a sério, meio doidos e tal, mas a coisa vai crescendo e vai ganhando força ao longo dos anos 20, quando a Alemanha, no começo, a primeira metade da década, tem uma situação econômica mais difícil, depois ela melhora um pouco, inclusive o próprio partido do Hitler tem uma derrota eleitoral em 28, mas em 29, com a queda da Bolsa de Nova York, o nazismo, as ideias nacionalsocialistas, os nazistas voltam com toda a força e pegam um país que realmente estava em busca de explicações que levaram a essa desumanização. Então, o Hitler ele é um produto disso. O Hitler ele chega ao poder e ele a ascende porque você tinha uma população que estava pronta a exilar, prender e matar bodes expiatórios, em vez de fazer uma pesquisa, olhar para dentro e entender qual era a responsabilidade daquela sociedade na situação que ela estava vivendo. E Exatamente, Alexandre. Isso é, fazendo um paralelo aqui, a importância desse livro do Eric Voegelin também serve para a gente ver a consequência política das questões culturais, né? E o motivo, inclusive, pelo qual nós atuamos para o saneamento do ambiente cultural, para que não haja essas consequências drásticas na tomada de poder político, com as decisões políticas correspondentes. Quer dizer, tem pessoas que elas não podem ter poder justamente porque elas acabam provocando uma série de problemas, uma série de tragédias, como foi com Hitler, com todas as invasões, com os campos de concentração, com todas as barbaridades que ele fez. Então, numa proporção diferente, o que aconteceu lá na cultura alemã, que propiciou que Hitler chegasse ao poder e fizesse tudo aquilo que fez, ocorreu em outros países também, que permitiram que determinadas pessoas, não exatamente genocidas, chegassem ao poder. Como aqui no Brasil, houve todo um aparelhamento dos centros disseminadores de ideia da sociedade para fazer a população pensar de determinada maneira, simpatizar com as ideias do Partido dos Trabalhadores, e aí, então, chegou ao poder o Lula, né, com uma aura que não condizia com a personalidade, com o caráter dele, e depois, no poder, ele cometeu aquela série de barbaridades, aparelhando o Estado brasileiro, financiando ditaduras de outros países, quer dizer, indiretamente contribuindo com a opressão de outros povos e, obviamente, atuando ali como beneficiário e até articulador do esquema de corrupção nas estatais brasileiras. Então, isso não foi sem a responsabilidade daqueles que ocupavam cargos de poder nos meios culturais, nos sistemas de ensino, que tinham os meios de ação para influenciar a sociedade. E agora a gente está vendo outro movimento
que precisa ter os seus erros e os seus comportamentos criticados justamente para que essas pessoas que chegam a dançar com um caixão na rua também não extrapolem e acabem produzindo um mal maior. É claro que aqui eu estou tratando de acontecimentos e movimentos diferentes, com consequências diferentes, não estou equiparando ninguém, mas eu estou chamando a atenção para o fato de que a política, muitas vezes, ela reflete a cultura, né? E esse livro do Eric Voegelin muitas vezes não, praticamente sempre, é um pilar, é fundamental nesse sentido educativo, né, Alexandre? Eu acho que um ponto também importante é que você tem, eu escuto muito, por exemplo, essa história que a eleição de 2018 foi uma eleição extraordinária por ter sido uma eleição anti-establishment. Aí eu sei que tem essa divisão, vamos dizer, sub-17 da análise política, que fala esse tipo de bobagem, né? Mas, assim, se você for olhar as eleições do Brasil desde a redemocratização, a partir de 89, como é que foi, por exemplo, o segundo turno da eleição de 1989? Foi o Lula, que era um sindicalista de um partido novo, o PT, em 89, era um partido pequeno, radical, um partido que não tinha assinado a Constituição um ano antes. Então, era um partido que, sob todos os efeitos, sob toda a ótica que você queira ter, era um partido que não representava o establishment. Ele até tinha uma representação na academia, em comunidades eclesiais de base e tal, mas não era o que se poderia chamar de um partido de establishment. E o seu concorrente, que era o Fernando Collor de Mello, era o governador de Alagoas, era um cara também de um partido muito pequeno, PRN, ele não representava também o chamado establishment. Você tinha candidatos muito mais conhecidos, o Aureliano Chaves, você tinha o Ulisses Guimarães, o Mário Covas, o Guilherme Afife Domingos, você tinha um monte de nomes um pouco mais conhecidos e até mais identificados com o que a gente poderia chamar do mainstream da política brasileira da época. Depois, você tem, em 94 e 98, duas eleições do Plano Real, que foi basicamente iniciada com o Itamar Franco, que era também visto aquele cara que andava de Fusca, que era ali meio simplório também, e ele entregou depois para o Fernando Henrique o Ministério da Fazenda, que foi dar nos dois planos, enfim. Depois de 94 e 98, você tem só eleições do PT e a de 2018 do Bolsonaro, que também você pode ligar a um discurso anti-establishment, a um discurso anti-Globo, anti-banqueiros, anti-elites. Então, quem fala que a eleição de 2018 é uma eleição extraordinária por ser uma eleição anti-establishment, ou é burro, ou não leu, ou é pilantra, ou é mau caráter. Porque não é nada disso. É claro que é uma eleição de... Toda eleição é diferente, claro, toda eleição tem as suas características específicas, mas dizer que votar em candidato anti-establishment é uma novidade, é uma brincadeira falar isso. Né? Quer dizer, a eleição de 1960 do Jânio Quadros foi uma eleição anti-establishment contra o Juscelino Kubitschek, que tinha acabado de inaugurar a capital, representava grande esforço do país. Então, o brasileiro, ele foi, durante décadas, doutrinado, e ele, de certa forma, comprou o argumento de que se você é ligado ao que eles identificam com o sistema, ou a Globo, ou os banqueiros, ou, enfim, dentro do ideário, da imaginação moral popular, é identificado com o establishment, está errado. O brasileiro não quer você. E ele tende a ter uma certa simpatia para essa candidatura que vem de fora. É o chaveirinho, é aquele jogador que entra faltando 10 minutos para o jogo acabar para resolver em 10 minutos. Né? Então, o brasileiro, ele comprou esse argumento, e você, claro que você pode mudar para a direita, para a esquerda, para centro, enfim, mas você tem essa ideia de que o anti-establishment está com a verdade, com a pureza ideológica e com a verdade na política, e isso não é de 2018, isso é quase desde sempre, né? Dentro da história. Então, o humor do povo, voltando até o Edmund Burke, que ele dizia isso, que a primeira preocupação da política é o humor do povo.
o humor do povo brasileiro há décadas é ligado a, pelo menos, olhar com simpatia e com boa vontade para candidatos do chamado fora do sistema. Então, quando entra um candidato com pouca base parlamentar, desconhecido, sem experiência administrativa, o brasileiro não pode reclamar. Ele votou nisso. E ele vota nisso constantemente e de forma sistemática há muitos anos. E nós continuamos. O brasileiro, Alexandre, você está querendo dizer que o brasileiro é um grande torcedor do América. Né? É isso que você está dizendo. Ele gosta de torcer para o América. Olha, cara, ele gosta daquele BBB que é mais escanteado na sociedade. É isso que você está dizendo, basicamente? Vou te falar que até o nosso Flamengo já teve os chaveirinhos que entravam no final para resolver. Né? Olha só, gente... Hoje, cara, até o nosso camisa 10 do Diego virou jogador de segundo tempo. Né? Pois é. Olha só, a gente já estourou todo o tempo, eu vou ter que publicar provavelmente isso de manhã, se é que eu não vou ter que dividir esse vídeo em dois, mas a gente estava falando de desumanização, citou aqui o Eric Bach, o Hitler e os alemães, e eu queria lembrar um exemplo literário, mas com base, evidentemente, na realidade, que eu citei num artigo meu de 8 anos atrás, exatamente 8 anos, abril de 2012, né, chamado E os Patinhos, em que eu tratava da questão da legalização do aborto de fetos anencéfalos, que foi discutido no lugar errado, no Supremo Tribunal Federal, quando devia ser no Congresso Nacional. E eu citei aqui um trecho literário, eu vou ler aqui só um pedaço do artigo, e aí o trecho aparece. Eu falei, primeiro os mais fracos, depois o resto. É assim a cultura da morte. Quando não começa logo desumanizando povos e pessoas, como inferiores ou inimigas da liberdade, alimenta a agressividade humana contra um alvo provisório, pintando-o como inútil, descartável ou mesmo uma ameaça ao bem-estar. Em A Insustentável Leveza do Ser, Milan Kundera, o autor desse livro, então está aqui a citação, Insustentável Leveza do Ser, narra como os russos fomentaram o extermínio de pombos e cachorros durante a ocupação da então Tchecoslováquia, para um ano depois apontar para o seu verdadeiro alvo, o homem. Abro aspas aqui para um trecho do livro. Os jornais, o rádio, a televisão só falavam nos cachorros que sujavam as calçadas e os jardins públicos, ameaçando a saúde das crianças, cachorros que não serviam para nada e ainda tinham que ser alimentados. Fabricou-se uma verdadeira psicose. Fecho aspas. E aí eu argumentava, fazendo analogia, que os fetos anencéfalos do Brasil petista são como os cachorros da Tchecoslováquia comunista, não servem para nada e ainda têm de ser alimentados. E aí criticava o STF por assumir o papel do Congresso, mostrando que eles sujam as calçadas e os jardins uterinos, ameaçando a saúde mental das mamães. Fazia uma analogia aí com o livro do Milan Kundera, e o artigo continuava, mas eu não vou entrar em maiores detalhes. Só para registrar que nesse livro também existe essa narração a respeito do processo de desumanização nesse tipo de regime do qual a gente estava falando, né, Alexandre? E que a gente vê, é óbvio que é numa proporção diferente, mas a gente vê alguns sinais, né, Alexandre, nas redes sociais, em alguns porta-vozes informais de um grupo político, um certo desprezo pela vida dos idosos, que são aqueles que estão no grupo de risco em relação à pandemia do coronavírus. Então, não só os idosos, mas os diabéticos, os hipertensos, uma tentativa de minimizar a gravidade e a perda de vida humana dessas pessoas, né, Alexandre? Por que elas já têm essa doença? Por que elas já têm mais idade? Como se elas fossem descartáveis e já estivessem prestes a morrer. E não fossem pessoas que muitas vezes poderiam viver mais 5 anos, mais 10 anos, mais 20 anos, mais 30 anos, 40 anos, pessoas que são pais de família ou têm pessoas queridas dentro do seu núcleo familiar, que sofrem por elas, que estão preocupadas com elas nesses momentos, não só no Brasil, mas também no resto do mundo. Então, essa desumanização dos grupos de risco, a gente está vendo de uma maneira menos escancarada, mas aparecendo, né? Eu acho que essas narrativas agora tendem a diminuir, mas a gente viu muito isso, né? Alguém morria, mas era hipertenso. Exato. Amigo, 1/3 da população é hipertensa. Então, é para matar 1/3 da população, quer dizer, enfim.
Então, você fez uma citação, eu estou lembrando aqui da anedota búlgara do Carlos Drummond de Andrade, que é um poeminha pequenininho, mas ele passa essa ideia quando ele diz o seguinte: era uma vez um czar naturalista que caçava homens. Quando lhe disseram que também se caçam borboletas e andorinhas, ficou muito espantado e achou uma barbaridade. Então, é a coisa da desumanização, né? Quer dizer, o czar naturalista, ele caçava homens, matar homens, estava tudo certo. Agora, quando ele descobriu, falaram para ele que caçavam borboletas e andorinhas, ele ficou muito espantado e achou aquilo uma barbaridade. Então, a gente vê muita gente que, em nome de uma narrativa política, desumaniza. E quando vai para a desumanização, você caminha para a barbárie. E esse é um cuidado que a gente tem que ter, independente de ideologia. Então, a gente falou muito do Wögling com o Hitler e os alemães. Claro que a gente tem que falar da Hannah Arendt com Eichmann em Jerusalém, que é uma boa referência também. Mas, além dessas mais conhecidas, queria também indicar O Julgamento das Nações, do Christopher Dawson, um livro maravilhoso. E quem gostar do Dawson pode ler também Os Deuses da Revolução, que é muito bom, que também vai nessa linha. O Deus da Revolução, mais específico sobre a Revolução Francesa, mas O Julgamento das Nações, um argumento mais geral, onde ele explica o problema direto da perda da espiritualidade, da relação com o divino, da relação do homem com um julgador externo e maior do que ele, e da sua própria vida, e a desumanização das sociedades e como elas vão acabar levando para ditaduras e barbáries. Então, esse é um alerta e um cuidado que a gente tem que ter com todas as vênias em relação às proporções, em relação a cada caso a um caso. Ninguém, como você disse, ninguém está comparando nada com nada. A única coisa que a gente está dizendo não deixe que a sua paixão política, que a sua agenda política, a sua narrativa, ou até o seu desejo, e desejos todos nós temos, por exemplo, que retome a economia, que o Brasil volte a crescer, todo mundo quer. Quem não quer isso? Né? Que todo mundo esteja empregado, que o Brasil... Foi por isso, inclusive, que os brasileiros, em sua maioria, votaram por uma mudança de governo. Então, está todo mundo torcendo por isso. Então, não é, de forma alguma, essa coisa de torcida. Eu já li, inclusive, gente muito canalha, porque torcedores do vírus e tal, enfim. Não é disso que se trata. Torcedor, porque você pode usar o argumento de torcedor do vírus para os dois lados. Né? Quer dizer, você pode, dependendo da construção do argumento, você pode achar que qualquer um dos lados da discussão está torcendo para o espalhamento do vírus e para o aumento da pandemia. Então, em vez de entrar por esse tipo de caminho baixo, mau caráter, a gente pode tentar manter a discussão no seguinte patamar. A gente pode tentar manter a discussão no seguinte patamar. Valorizar as vidas humanas. Quais são as decisões que vão levar as pessoas mais possibilidades delas manterem, em primeiro lugar, o seu direito à vida, a continuarem vivendo, e a partir daí também mantendo os seus direitos à liberdade, à associação, à expressão, enfim, são todas também cláusulas pétreas, são direitos absolutamente fundamentais, mas todos eles, juntos, eles são uma consequência do primeiro e mais fundamental de todos os direitos, que é o direito à vida. Exatamente. É sempre bom destacar isso, que o direito à vida também está lá na nossa Constituição, e era a base, inclusive, do meu argumento nesses textos daquela época de discussões sobre o aborto. Alexandre, já estouramos o tempo, mas nós ficamos de falar aqui sobre a política americana. A gente pode ter uma outra ocasião para debater isso em maiores detalhes, mas vamos tentar aqui falar em 3 minutos, aqui rapidamente, a respeito da situação dos Estados Unidos nesse momento. Eu estava conversando com a Natália Watkins outro dia, que mora lá em Nova York, estava dando panorama sobre a eleição, mostrando que a pandemia do coronavírus e o modo do Donald Trump lidar com ela, é claro que vai ser uma pauta muito importante da eleição. O mundo mudou com esse fato novo. O Donald Trump estava até recentemente com uma boa vantagem, o Partido Democrata só pensava em derrubá-lo por meio do impeachment, e ele tinha ali indicadores econômicos para mostrar. Agora, já tem 16 milhões de empregos perdidos. Ele inicialmente teve um discurso similar, mas mesmo assim já diferente
do Jair Bolsonaro, falando em retorno da economia, mas para avaliar 15 dias depois. Pode ter demorado um pouquinho no começo a reagir, o que acabou prejudicando, mas logo botou o pé no freio, logo fez a avaliação, recebeu os números e tal, e passou a ter uma postura de liderança, com respeito, com condolências às famílias e até elogios à imprensa na sua coletiva, embora ele vá lá e dê umas tuitadas alfinetando algumas matérias específicas. Então, o Joe Biden, antes da pandemia estourar, já tinha tido um pequeno crescimento, e o Bernie Sanders, o candidato assumidamente socialista, acabou desistindo da campanha, e hoje, dia que a gente está gravando aqui, repito, segunda-feira, 13 de abril de 2020, ele anunciou seu apoio ao Joe Biden, que é como dizer que hoje é segunda-feira, né? É claro que ele não ia apoiar o Donald Trump, ele fica ali do lado do Partido Democrata. Bom, a gente tem um tempo corrido para falar disso. Primeiro, a gente vê como há pouca informação sobre esse assunto, porque você tem no lado da análise política, de política internacional, muito torcedor, muita torcida em relação contrária ao Donald Trump, o que, de certa forma, impede um julgamento um pouco mais equilibrado e não de torcedor em relação às perspectivas para a eleição desse ano. Agora, o que se pode dizer é o seguinte: primeiro, o Donald Trump ele foi muito atacado na campanha passada e ele realmente era um risco para... poderia-se dizer que eleger alguém que nunca tinha tido qualquer cargo público ou que viesse do mundo militar, que é basicamente o background de todos os presidentes americanos antes dele. Todos eles ou tinham uma história importante como heróis de guerra no mundo militar ou tinham uma carreira política, né? O Donald Trump é o primeiro presidente da história americana que não teve... Claro, ele serviu lá um tempo no Exército, mas como ele não tem uma carreira militar, não participou de guerras ou foi um herói de guerra, e também não ocupou nenhum cargo público antes da presidência da República. Ele foi direto do mundo empresarial e do mundo pop, ele foi direto para o Salão Oval da Casa Branca. Isso nunca tinha acontecido. Então, os seus detratores e a Hillary trabalhavam muito. Ela, ao contrário, ela é uma pessoa muito conhecida há muitos anos, né? Quer dizer, ela foi primeira-dama já nos anos 90. Quer dizer, antes ela foi primeira-dama do estado do Arkansas, que é o estado onde o seu marido foi governador. Depois, o seu marido foi presidente durante 8 anos, então ela se tornou também uma figura muito conhecida. Foi senadora por Nova York, foi secretária de Estado no governo Obama, que é um cargo também importantíssimo. Então, ela também tentava vender a ideia de que ela seria o conhecido contra o desconhecido e o arriscado. E não deu certo, né? O Trump se mostrou, antes de tudo, um grande estrategista. Foi uma campanha basicamente vencida na estratégia, na inteligência, no foco nos swing states, no foco na mensagem extremamente sensível aos habitantes, aos moradores daqueles estados, e acabou dando certo por uma margem muito pequena no colégio eleitoral, mas dentro de uma estratégia muito bem desenhada, brilhante, e que deu certo. Agora é diferente. Agora, o povo americano pode olhar o Trump como presidente, como alguém que não era Hitler, que não mandou bomba atômica em lugar nenhum, que não fez nenhuma bizarrice, que resistiu a ataques diários, como eu acho que ninguém nunca viu na história, ataques a ele, a sua esposa, aos seus filhos, à família, todo dia. As acusações mais bizarras dele ser um agente russo, dele... enfim, 1 milhão de alegações de ter caso com pornostar, enfim, quer dizer, com uma série de coisas que todo dia... Impeachment, aquele processo maluco de impeachment que foi feito, e ele resistiu. E as pessoas têm a sensibilidade de olhar um sujeito bilionário, com mais de 70 anos de idade, todo dia acordar de manhã e ir trabalhar e levar uma agenda que coloca o país em primeiro lugar, a despeito desses ataques malucos e absurdos. Não há dúvida que ele leva uma vantagem em relação a ele mesmo em 2016. Né? Hoje, ele representa um risco muito menor do que ele representava em 2016. Em compensação, o seu adversário, o Joe Biden, que é até uma figura que
também tem uma longa história na política americana, é uma figura conhecida, mas ele está muito desgastado pela vida, pela idade, né? Em primeiro lugar, né? Ele esquece as coisas, ele troca, ele está dando sinais até de senilidade, né? De uma maneira pronunciada. Não é que ele esquece uma coisa, ele tem uma dificuldade muito grande de formar os raciocínios, enfim. Então, eu não duvido, não acho impossível, inclusive, que em algum momento da disputa ele seja trocado. Existe uma especulação, inclusive, que o Andrew Cuomo, que é o governador de Nova York, e que está se saindo relativamente bem aí nessa crise, seria um candidato que está ali aquecendo na lateral do campo, e em algum momento ao longo do ano ele poderia substituir o Biden se ele realmente mostrar não ter condições de saúde para seguir. Mas não só isso, o Biden ele está enfrentando uma divisão muito pesada ideológica dentro do seu partido. Enquanto o Trump tem quase 100% de aprovação no Partido Republicano, que representa metade do país, o Partido Democrata está muito dividido. Você tem uma ala, vamos chamar de mais moderada, mais social-democrata, que tem uma visão mais próxima do que seria uma visão mais tradicional do Partido Democrata, que remonta até o Roosevelt, enfim. E você tem essa ala que se assume socialista, com agendas de política identitária, daquele alarmismo quase terrorista, aquecimentista, climático, enfim, com políticas muito radicais de transferência de renda, coisas que não combinam com a história americana e tem uma dificuldade grande, apesar de ser popular entre os jovens, é bom que se diga. Né? Quer dizer, você tem entre os jovens uma militância aguerrida, energizada, que ia atrás do Bernie Sanders e que, ou de algumas outras lideranças, como a Alessandra Ocasio-Cortez, que se assumem como socialistas, se dizem, mas isso ainda é uma divisão grande. Então, é muito problema que o Partido Democrata tem para enfrentar. Vai perder, o Trump vai ganhar, teria que ser um irresponsável, um chutador, como a gente conhece alguns, para cravar isso nessa altura do campeonato. Mas que o Trump hoje tem mais vantagens, apesar das as pesquisas, aquela coisa toda, que a gente sabe o que aconteceu em 2016, mas hoje qualquer analista que tem um mínimo de honestidade intelectual sabe que o Trump hoje é um candidato mais viável do que ele era em 2016. Tudo pode mudar, a gente tem que ver como é que esse ano se desenvolve, que é um ano totalmente diferente em função dessa pandemia e dos impactos muito profundos que tem na sociedade e na economia, mas hoje o Trump ainda é, na minha visão, o favorito. Exatamente. O Bernie Sanders, está aí o panorama do meu compadre Alexandre Borges. Lembrando que o Bernie Sanders exerce esse fascínio por uma parte da juventude americana e esse foi justamente o gancho do vídeo que eu gravei em Los Angeles, nos Estados Unidos, para a produtora audiovisual americana PragerU, a Prager University, né, que passou a ser chamada PragerU para que as pessoas não se confundissem achando que era uma universidade fisicamente, com salas de aula, etc., embora seja um conteúdo bastante educativo na internet. Então, eu fiz aquele vídeo mostrando a experiência do Brasil com várias ideias socialistas em governos de esquerda, alertando inicialmente aqueles jovens que estavam deslumbrados com as ideias socialistas do Bernie Sanders. Teve lá mais de 21.500.000 visualizações, só no site original lá da Prager University, é só botar prageru.com, Felipe Moura Brasil no Google, que vocês encontram. A gente, Alexandre... O único brasileiro. O único brasileiro, Alexandre está dizendo, roteirizar e apresentar lá um vídeo da PragerU e toda essa história, né, Alexandre, os nossos posicionamentos mostram, né, eu retomo aqui esse assunto muito rapidamente só para concluir, que a gente combate o mal onde ele estiver, combate o erro, combate a mentira, a desinformação, a desumanidade, onde ele estiver, dando as devidas proporções, mas sempre mantendo a vigilância justamente para que o país não se encaminhe para o mal. E quando a gente tem um estudo cultural, um estudo histórico maior, a gente já tem um repertório de conhecimento sobre a experiência alheia, sobre a experiência de outros países, de várias sociedades,
que permite a gente saber que determinadas direções, determinados caminhos que estão sendo tomados não vão resultar em boa coisa. E é por isso que a gente cumpre o dever moral e intelectual de alertar, né, Alexandre? Então, amarrando assim toda a nossa conversa, que eu acho que eu vou ter que publicar fragmentada, e pela manhã, eu agradeço imensamente a sua participação enriquecedora com todas essas dicas culturais que eu espero que algum seguidor acabe anotando e fazendo uma lista para publicar para todo mundo. Alexandre, muito obrigado. Eu que agradeço, foi um papo muito bom, como sempre. Meu grande amigo, compadre Felipe, de tantos anos aí que a gente se conhece. E só fechando com um gancho do que você falou, eu quero lembrar um versículo da Bíblia que eu gosto muito. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. É a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 21. Romanos 12, 21. É isso aí. É isso que é uma tradição. É aquele negócio de você não virar o monstro que você abominava antes, né? E, lamentavelmente, a gente... Se você olhar muito... aquela história, né? Se você olhar muito para o abismo acaba olhando para você. Né? O Nietzsche falou. Bom, vocês têm aí todas essas frases na nossa conversa e vale a pena encaminhar para os amigos, porque a gente deu aqui um panorama do Brasil e também dos Estados Unidos. Alexandre Borges, senhoras e senhores, até a próxima.